para os irmãos, na verdade. E espero muito que o Espírito Santo venha ministrar no seu coração nessa noite, que venha trazer uma transformação. Amém? Eu quero falar um pouquinho sobre o tesouro que existe dentro de você, dentro de nós mesmos. E muitas das vezes nós não damos conta disso, né? Teve ali um encontro das irmãs, sábado, na minha casa, e nós sempre temos falado em viver em espírito, a diferença de viver em espírito, com a vontade da carne e a vontade do espírito. E, irmãos, isso é algo que temos buscado aprender e é infinito. Acredito que sempre tem algo a mais para aprender, sempre tem algo mais para transformar o nosso entendimento, os nossos comportamentos como servos do Senhor. E eu tinha indagado algumas perguntas ali, que muitas das vezes pessoas não cristãs fazem, e muitas das vezes pessoas cristãs vivem se indagando, e é isso que eu quero ministrar nessa noite também, que as perguntas que nós temos falado, porque tem muitas pessoas que vivem a maior parte do tempo triste e outras felizes, e a gente estava falando sobre o julgamento, sobre será que Deus realmente escolhe, tem os favoritos, né? Porque um vive alegre e próspera e outra pobre e sofredora? Porque uma está sempre assustada, ansiosa, nervosa e outra transbordante de fé e confiança? Porque uma é salva de uma doença considerável incurável e outras não? Porque tantas pessoas boas, bondosas, religiosas sofrem na mente, no corpo? E porque tantas pessoas que são imorais têm sucesso, são prósperas e desfrutam de uma saúde radiante? E aqui, muitas das vezes, as respostas são prontas para nós mesmos, né? Respostas que falam sobre que a vontade de Deus. Eu acredito que 100% a primeira resposta que você vai ouvir é essa: é porque a vontade de Deus. Deus está no controle de tudo, Esther. É por causa disso. Ou é por causa que aquela pessoa pecou e ela está sofrendo, ela está pagando por algo que ela tem pecado, que está fora dos caminhos do Senhor. E aquelas pessoas que são prósperas e não são crentes, muitas vezes a gente fala é porque ela é ladrona, porque rouba, porque passa a perna em outros. E a gente tem essa mentalidade de julgar as pessoas, de julgar os ganhos, de julgar a vida. E por incrível que pareça, nós, como servos de Deus, tenham que viver uma vida sem julgamento, aprender a não julgar. E é muito difícil. É muito difícil, porque no mesmo tempo que a gente fala que a pessoa está passando por uma prova, que é a vontade do Senhor, daqui a pouco tem uma especulação falando que ela está passando por isso porque está em pecado. Então, temos que viver realmente como cristãos, ter os olhos e principalmente a boca como de cristão. Então, muitas das vezes, pode até parecer duro, porque às vezes não é a vontade de Deus, porque Ele nos deu um livre-arbítrio. A vontade de Deus, porque tem muitas crianças que sofrem, porque tem muitas crianças passando necessidade, porque um ônibus cheio de crianças tombou e todas morreram. É porque foi a vontade de Deus. Será que foi a vontade de Deus? Muitas das vezes nós somos ensinados, eu acredito que nós não paramos para pensar em nossas orações quando estamos orando e ver como a gente é egoísta, né? Por quê? Porque você tem uma viagem e você fala: Senhor, do meu filho, leva ele em paz, né? E muitas das vezes quer chorar pelo outro, que não é crente também, não sei. E aí acontece um acidente, o seu filho é salvo, e acontece alguma coisa que ele foi palpado e outras não. Aí você fala: foi a mão de Deus, guardou meu filho, peraí, guardou os outros. E tem essa mentalidade de que Deus é bom com uns e ruim com outros. E aí perde essa magia, ele perde esse sentimento, ou perde esse vislumbre de um Deus que na verdade ele quer o bem para todos, porque ele morreu por todos. Em Lucas 17:20 diz: sendo Jesus interrogado pelos fariseus sobre quando via o reino de Deus, respondeu-lhe: o reino de Deus não vem com aparência exterior, nem dirão ei-lo ali ou ei-lo aqui, pois o reino de Deus está dentro de vós. O reino está dentro de você. O reino de Deus não é um lugar. Você não está aqui no caminho para o reino de Deus. Os céus não é o reino de Deus. O reino de Deus são ações. O reino de Deus é o Espírito Santo habitando dentro de cada um de nós. Então nossas atitudes têm que ser compatíveis ao reino de Deus. A mentalidade, o coração, as palavras, a coragem, a fé. Por isso que a palavra do Senhor fala: buscai primeiro o quê? O reino de Deus. E o que ele fala sobre buscar o reino de Deus? Esther, é fazer a obra, né? A gente fala: fazer primeiro o reino de Deus, dar o dízimo, fazer as obras da igreja com os irmãos.
E muitas das vezes o que mais Deus quer é essa conexão de você com Ele diretamente da fonte. O que Ele quer, porque na verdade, todos nós nascemos nesse corpo terrestre, mas a sua essência é divina. A sua essência vem dEle e tem que voltar para Ele. Então buscar o reino de Deus é você ter a sua individualidade com quem Ele é, quem você é nele, quem Ele é em você. Porque Ele fala, eu faço todas essas coisas através do Pai que vive em mim. E de igual modo são eu e você aqui nessa terra. E eu falei para as irmãs, e eu sempre me indago também, por que os cristãos tinham que ser as pessoas mais top dessa terra? Tinha que ser as pessoas mais envolventes, tinha que ser as pessoas mais calorosas, tinha que ser as pessoas mais ricas, mais prósperas, abundantes em tudo que faz. E muitas das vezes é ao contrário que nós vemos, porque se não estiver sofrendo, é porque não está na presença de Deus, porque se eu estou fazendo a vontade de Deus e o inimigo se levanta, então eu tenho que sofrer. Essa mentalidade que foi implantada em cada um de nós. E o que João diz em 10, que o ladrão ele vem mesmo, ele vem para roubar, para matar, para destruir. Mas o que ele diz? Mas eu vim para que tenham vida e vida com abundância. E que eu sempre mais falo para as irmãs, gente, que vida em abundância é essa? Que dia após dia a gente encontra as mesmas pessoas da igreja e elas falam sobre os mesmos problemas. E elas falam sobre as mesmas dificuldades. E elas falam que sempre está passando por prova e por luta. E você fica sem entender o que elas vêm fazer na igreja. E fazer entender que essa conexão que o Senhor busca com você não é só baseado em vir à igreja. É constantemente, dia após dia. É todos os dias, é toda hora, é todo momento buscar entender o que Ele tem para cada um de nós, andar com Ele. E na verdade, esse ladrão que é o inimigo das nossas almas, ele tem essa arma poderosa que é através da mentalidade. E conforme aquilo que você vê, que você escuta, pessoas que você anda, vai moldando a sua mentalidade. Por isso que Deus fala para você não apartar da sua boca a palavra de Deus. Para que a sua mentalidade seja totalmente, todos os dias renovada. Para que você ande de fé, para que você ande com poder. Porque eu não entendo, meus irmãos. Sinceramente eu não entendo. Uma pessoa que sempre está na presença do Senhor, vem ouvir a palavra de Deus. E todo mês, acontece um problema com ela. Todo mês ela encontra o mesmo desafio. E ela se conforma com aquela situação. Você sabendo que toda vez você vai passar por um problema, o mais fácil e simples fazer é criar uma solução para aquilo. Se toda vez você está andando com um carro e você sabe que naquela rua tem um buraco, você vai começar a criar outras rotas para chegar no lugar. Ou toda vez você vai querer passar por aquele buraco. E nós seres humanos, nós crentes, cristãos, tinha que ser da mesma forma. Você está passando por um problema, acredite, esse problema faz parte e é bem para você e para mim. Porque as dificuldades da vida é o que nos faz chegar mais perto de Deus, é que nos faz buscar a Deus, mas não é para você viver naquela dificuldade a sua vida inteira, não é para você aceitar e achar que é normal. Você vive em um ciclo, toda vez a sua vida acontece as mesmas coisas, e você fica acreditando que é a outra pessoa que é culpada, que é não sei quem que tem que mudar, que é o mundo, que é você que tem que tomar decisões e posições diferentes. Aí a pessoa chega para mim e fala, mas eu estava orando, fiquei pedindo a misericórdia do Senhor, todo mês acontece isso comigo, Esther, e eu não aguento, é ruim, e eu não sei por que acontece isso comigo, mas acontece, mas eu fico ali orando, pedindo misericórdia. Eu falei, sim, a misericórdia do Senhor é abundante sobre as nossas vidas, mas para que serve uma oração, se ela não gera transformação? Porque a oração nada mais é do que você pedir para Deus um socorro, certo? Senhor, misericórdia de mim nesse momento que eu estou passando, me livra. E aí você fica de braços cruzados? Não, fique atenta à voz do Espírito Santo, porque Ele vai te direcionar. Ele vai te dar novas estratégias.
para você sair desse ciclo vicioso e parar de aceitar uma vida medíocre. Porque quando eu falo que a vida é abundante com o Senhor, não é que você não vai ter necessidade, parar de ter necessidade. Porque eu acredito que você já saiba que esses momentos de aperto só faz a gente viver coisas extraordinárias com o Senhor. Porque se sua vida fosse bem bom, você não estaria aqui agora. Nem eu estaria aqui agora. Nós estaríamos na nossa casa vivendo bem bom, de boa. Então quando nós temos essa intimidade com o Senhor, você vai começar a ver a dificuldade com outros olhos, para você crescer e ter experiência e usar da ousadia que tem dentro de você. Palavras de poder, palavras de transformação, e não aceitar para de ser independente emocional de pessoas. Para de depender do outro para ser feliz. Para de depender do outro para se dar bem na vida. Você, quando quer um emprego bom, você vai estudar. Você vai buscar um conhecimento, mas na vida espiritual é da mesma forma. Não é só você vir aqui na igreja receber uma oração na sua casa todos os dias. Temos que ter essa entrega. E ter também uma busca, sair da zona de conforto. É aquilo que eu tenho falado até para as irmãs. Quantas das vezes a gente não sai daqui e fala: o que é essa palavra eu posso incluir na minha vida? Como eu posso usar ela? Porque, gente, tem gente que vem reclamar coisas para mim que eu falo: meu Deus, mas a pregação domingo falou sobre isso. E a pessoa estava ouvindo. Agora, esses pensamentos, por que muitas das vezes a gente vem para a igreja e acaba esquecendo quando sai daqui? Porque na semana não se alimenta. O nosso corpo, para ele andar e se mover, você tem que comer. E tem vezes que você come até muito mais da conta. Come mais de 3, 4, 5 vezes por dia, até desnecessariamente. E porque na vida espiritual você quer só se alimentar no domingo? Então aquilo mais que você alimenta o seu coração é o que prevalece. Você escuta aqui a palavra do Senhor, seu coração enche de fé, mas chega na sua casa, você quer assistir televisão, você quer ouvir conversa fofoquinha, ou dar ouvido a Satanás que sussurra no nosso ouvido. Deus está pesando a mão sobre você, Deus não te escuta mesmo, porque você é pecadora, porque você é falha. Todos nós somos. E aí você vai ter que o quê? Ler na palavra do Senhor, que no Senhor somos mais que vencedores, que nós somos filhos escolhidos e separados, que somos filhos de um Deus, e aí vai enchendo seu coração, e aí você consegue caminhar com o Senhor, sempre transformando a sua mente. E eu não consigo, eu falei para elas até, que eu vivo uma vida sempre, parece que inconformada, porque eu sei que eu sempre poderia estar dando mais para o Senhor, porque eu sei que é difícil, gente. É aquilo que eu falei, como você sabe que você está vivendo mediante as vontades da carne e mediante a vontade do Espírito? Que o Espírito está pronto, mas a carne, né? É só fazer as coisas que não te geram sacrifícios. Fazer a vontade da carne é fazer o bem bom, ter um prazer momentâneo. É ficar assistindo, é muito bom e é gostoso demais. Mas você nem percebe que essas coisas te trazem mal espiritual, fisicamente, mental, emocionalmente, afundado em depressão, afundado na obesidade, afundado em diabetes, fazendo a vontade da carne. Porque essa doença da diabetes, que eu sempre tenho falado aqui, e também a da obesidade, é nutricional. É uma doença por causa da falta de nutrição do corpo. Então, e esses pensamentos que nós temos na nossa cabeça, a respeito de que eu estou orando, Deus vai fazer algo, vai abrir porta e você ficar de braços cruzados. E aí nada acontece, e aí sua fé vai indo por água abaixo. Porque cada vez mais que você não vê um retorno daquilo que você busca, você vai desacreditando. E muitas das vezes tem mais crente que não acredita em Deus, porque vive vida de orações que não sai do lugar, mas ela não entende que é por falta de um posicionamento dela, e não porque Deus está respondendo. Vocês sabem que eu trabalho com emagrecimento, e tem muitas mulheres crentes que vêm me buscar ajuda. E aí elas falam para mim que busca em oração, que já pediu para Deus tirar a vontade de comer. Eu falei, essa oração tá estranha. Tá vendo? A pessoa quer um passe de mágica. E aí eu falo para elas que, tipo, se a pessoa quer mesmo
uma transformação, ela tem que entender onde está a dor, para sanar a dor. Não é uma dieta, não é uma semana de dieta, uma semana de exercício e depois voltar. É uma mudança de comportamento, mas a gente só consegue mudar quando a gente consegue identificar essa dor. E como a gente identifica essa dor? Se autoconhecendo. Tudo é a respeito de você e Deus. Tudo é a respeito de... É individual. É individual. Então, o que eu tenho sempre falado e ministrado, para a gente ter atento a isso. Todos os dias fazer essas escolhas. Viver em espírito. Pode ter o desfrute, que faz parte. O espírito também deseja desfrutar. Ah, Esther, não posso então assistir. Não, tem um momento de lazer com a sua família, tal. Mas não deixa isso fazer parte de 90% da sua vida. Porque os dias estão difíceis e cada vez mais vão piorar. E acredite, no final vai ser só você e Deus. As coisas estão se você não se conhecer, saber quem você é em Deus, você vai ser como uma folha seca, soprada ao vento. Uma pessoa fala uma coisa e você acredita, aí vem outro pastor fala outra coisa e você acredita, aí vem um profeta e fala uma coisa e você acredita. Você não tem uma base, você não tem um caráter, você não tem uma estrutura em Deus. E é isso que eu tenho buscado na minha vida. Tentado saber quem eu sou em Deus, quem é o meu caráter, quem eu sou. Viver o que Ele tem para mim todos os dias. E é isso que eu tenho ministrado no coração das irmãs. A gente tem conversado, tem sido uma bênção. E tenho trazido aqui para os irmãos nessa noite essa palavra. Não se aparte da tua boca essas palavras. E para terminar, em Romanos 8:5, fala: porque as pessoas que vivem de acordo com a natureza humana têm a sua mente controlada por essa mesma natureza. Mas a que vivem de acordo com o Espírito de Deus têm a sua mente controlada pelo Espírito. As pessoas que têm a mente controlada pela natureza humana acabarão morrendo espiritualmente. Mas as que têm a mente controlada pelo Espírito de Deus terão vida eterna e paz. Então não aceite a situação que você vive. Mesmo que alguém venha falar assim que é Deus que está pesando a mão, ou que Deus está no controle de tudo, tá, Esther? Mas Ele te deu o livre-arbítrio para procurar sempre melhorar, para parar de viver essa roda, de sempre sofrer no mesmo lugar, sofrer com as mesmas pessoas, sofrer com os mesmos problemas e ainda achar que é normal. Ter alguma coisa que tira a sua paz, o seu sossego, e você nem se prepara para isso. Se prepare, se blinda sua mente, blinda seu coração, para que possamos viver essa vida abundante no Senhor, uma vida com paz, uma vida que sempre você tem uma palavra de ânimo, uma vida que você sempre tem um posicionamento de servos e servas do Senhor, para que possamos viver também, sempre, o melhor dessa terra. Amém? Eu agradeço a oportunidade, vamos estar de pé, fazendo uma oração, e que o Espírito Santo ministre melhor no coração de cada irmão que está aqui nessa noite e aqueles que estão nos ouvindo. Altíssimo Deus e eterno Pai, nós somos gratos pela sua palavra. Obrigado por o Senhor sempre estar nos alertando e falando do teu amor, e que possamos sempre viver em ousadia, buscar viver a vontade do Espírito, saber, Senhor Jesus amado, que o reino existe dentro de nós e é através de nós que Ele vai ser manifesto na terra, através da nossa boca, das nossas mãos, dos nossos pés. Que possamos entender quem nós somos no Senhor e viver coisas extraordinárias, Deus. Senhor Jesus, blinda o nosso coração, a nossa mente de toda seta de Satanás, e que a alegria que excede todo o entendimento venha parar em nossa casa, em nosso lar, na nossa família, na nossa casa. Que buscamos fazer o Seu querer e a Sua vontade, confiar em Ti plenamente, Senhor. Confiar a cada etapa da nossa vida, tudo aquilo que estamos passando, Senhor. Entender que é um momento de crescimento, entender que é um momento, Senhor Jesus amado, de aconchego, um momento de busca, saber qual é o momento, a área da nossa vida que estamos passando para poder buscar melhorar, buscar novos caminhos, buscar novas pessoas, novos direcionamentos e viver
colocar em prática aquilo que temos ouvido aqui, Senhor. Colocar em prática a sua palavra em nosso coração, buscar no dia a dia, Senhor, refletir na sua palavra e dizer para nós mesmos quem nós somos em Ti, Deus. Obrigado pelo Teu amor. Eu sei que o Senhor ama cada um de nós incondicionalmente. Eu sei que o Senhor quer ver cada um de nós bem, feliz, alegre, na Sua presença, saltando de alegria, com o coração transbordando de amor, e que pessoas venham se achegar a Ti através da nossa vida, querendo sentir o mesmo, querendo sentir a mesma gratidão, o mesmo amor, a mesma devoção, Senhor. Que possamos atrair pessoas para o Seu reino através das nossas atitudes, não somente de palavras vazias jogadas ao vento, mas das nossas atitudes que geram frutos, que geram vida, que geram esperança, Senhor, para que o mundo possa ver que sim, existe esperança, que existe amor, que existe um Deus que é por cada um de nós. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Nos dê um resto de semana abençoada na Sua presença e continua falando conosco, em nome de Jesus. Amém? Amém.